E aí pessoal, beleza? E vamos para mais uma aulinha. Agora, uma aula de direito processual ou direito instrumental, da forma que é conhecido também, que na verdade é aquela receitinha do bolo. O que eu tenho que fazer para que aquele direito material, toda aquela matéria de direito, aquilo que diz o que eu tenho direito, o que eu deixo de ter em direito, se transforme numa situação de fato ou se materialize. Por isso que eu pego o direito material e o direito instrumental vai fazer com que o direito se materialize. Bem isso daí. Seria, como eu disse agora há pouco, a receitinha do bolo. Como que o operador do direito deve proceder para que aquele direito se torne um fato, se materialize, que eu consiga enxergar aquele direito? É bem isso, tá? Então vamos lá. Vamos começar nossa aula. E hoje, tratando ainda de direito processual, é claro, a aula vai ser basicamente isso hoje. Vou falar do corpo de delito e das perícias. Como eu falei logo no início, o direito processual ele vai me dar todo o rito, toda a forma, como devo proceder para a coleta do corpo de delito, para que eu trabalhe com as perícias. Então, isso é o direito processual. Aqueles são os passos que eu devo seguir para que aquele direito ao final se materialize, se torne de fato. Porque vamos imaginar o seguinte: tanto o direito material, que é o Código Penal, o Código Civil, o Código Tributário, Código de Trânsito, eles trazem dentro do seu bojo, vamos dizer assim, dentro da sua estrutura, o que é, o que deixa ser, o que é uma infração, o que deixa de ser uma infração, o que é um direito, o que deixa de ser um direito. E o direito processual ele vem pegar isso daí e transformar no bolo lá ao final já. O bolo pronto, ou seja, o seu direito é esse. É um direito de fubá, é um direito de chocolate, é um direito de morango, não importa, mas eu peguei todo aquele direito que eu tinha, que poderiam ser vários, poderia ser um só, poderia ser um sabor, poderia ser outro sabor, ou vários sabores, tanto faz. Eu peguei aquele direito meu, que a lei vem e põe isso é seu direito, ou isso você não pode fazer, uma coisa desse tipo, e uso o direito processual para, vamos trabalhar esse direito para que ele se materialize, que ele saia do forno e tome, estou te entregando o direito. Bom, nesse tópico especificamente, eu vou tratar sobre o corpo de delito e das perícias. Então, o direito processual nesse aspecto, ele vai mostrar como o operador de direito, como aquele indivíduo que trabalha com o direito deve fazer ou como que ele deve agir diante de algumas situações, sempre buscando a legalidade através dos atos praticados dentro de um processo. Então vamos lá. Vou começar direto com o artigo 155, lembrando que eu estou dentro do direito processual, e o artigo 155 ele vai trazer a seguinte informação. Primeiro, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, o juiz, a formação do juiz, a convicção do juiz, a forma com que o juiz vai julgar, vai depender da livre apreciação da prova. Ou seja, o juiz ele não fica engessado em determinadas situações. Não, ele tem um livre convencimento. Então ele vai apreciar e vai pesar as provas da forma que tem que ser pesadas. Essa é mais relevante, essa é menos relevante. Ah, essa aqui é uma prova de materialidade, essa aqui é uma prova de autoria. Ah, eu consigo unir aqui com essa prova a autoria e a materialidade é um exemplo. Tá claro, sempre respeitado o direito ao contraditório judicial, que é o direito fundamental do contraditório, previsto no artigo 5º também da Constituição. Não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então,
o juiz. Então, o direito processual, ele está trazendo para o juiz assim: juiz, você é livre para julgar. A sua convicção é livre. Julgue da melhor forma. Tá? Analise as provas. Desse jeito. Porém, juiz, não se atenha apenas em elementos informativos, apenas em informações. Não. Busque saber o que aconteceu realmente e como foram colhidas ou como foram trazidas no processo aquelas informações. Qual a origem dessas informações? Qual a relevância dessas informações? São meramente informações? Ou traduzem ali, traz naquele momento a elucidação ou elucidação de um crime, na verdade? O que traz isso? Uma elucidação do crime? É mera informação? Então não se atenha a isso, juiz. É isso que o Código Processual lhe quer dizer. Claro, quando é um processo cautelar ou provas cautelares que são perecíveis, que podem se perder com o tempo, que não consigo mais repeti-las e ela tem que ser tomada de forma antecipada, sim, nesses casos, o juiz ele pode ter a sua convicção, na verdade, através de uns elementos informativos. Então, ressalvado, essa seria a exceção. Parágrafo único. Somente quando o estado das pessoas somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então, somente quanto ao estado das pessoas, que tem a ver com a privacidade, serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Se é um processo sigiloso ou não, na verdade, se vai recair um sigilo ou determinada prova não pode ser pública naquela prova em específica, ela não pode ser divulgada, então vai ter que ter na verdade, um trato diferenciado nisso daí. Então, quando tem a ver com o estado das pessoas, estado civil, casado, solteiro, divorciado, pai, filho, essas coisas nesse sentido, aí sim vai recair algumas restrições, alguns sigilos até imposto pela lei civil, sigilo telefônico, por exemplo, informações tributárias. Então aí vai recair sim as questões de direito civil que vão impor ao juiz algumas regras que tal situação não pode ser divulgada. Dando continuidade ao artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem fizer. O que nós já discutimos algumas vezes. Quem acusa tem que provar. Quem ingressou com a ação tem que provar. Então a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo porém facultado ao juiz de ofício. Então, de ofício, o juiz pode já iniciar seu juízo de convicção, a sua apreciação das provas. Então, de ofício, quando chegou na mão do juiz, o juiz já observa que lá, isso aqui merece uma atenção especial. Vamos ver em quais situações. Bom, ordenar, mesmo antes de iniciar a ação penal, não iniciou a ação penal aqui, iniciada a ação penal ou antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade de adequação e proporcionalidade da medida. Então, antes mesmo da execução penal se iniciar, o juiz pode, por livre convencimento inclusive, pedir a antecipação dessas provas, ou inclusive ir ao local das provas, aí tem outro nome, que é o juiz in loco, vai ao local das provas verificar como ou se existe indícios daquela prova naquele local, ou como aquelas provas surgiram, como se iniciou ali aquele momento probatório. Então o juiz pode, logo que recebeu as informações, sim, já buscar a produção antecipada da prova. Isso é uma prerrogativa do juízo e ele pode fazer isso justamente buscando sempre a verdade dos fatos. E determinar no curso da instrução, aí, quando já está em andamento o processo, ou antes mesmo de proferir a sentença, ou antes de extinguir o processo por uma prolação de sentença, uma sentença terminativa, ele pode também realizar diligências a fim de, surgiu uma dúvida, deixa eu ver, surgiu aquela dúvida, então eu vou fazer novas diligências, vou buscar novas
informações que possam ainda mais, ou novos indícios que possam ainda mais fortalecer aquele conjunto probatório. Então ele pode, antes de ofício, produzir provas antecipadamente, ou durante durante o trâmite processual, durante o processo, ele pode, antes da sentença terminativa ou sentença definitiva, tanto faz, então, são duas naturezas de sentenças, né? Terminativa e definitiva. Então, antes das sentenças, ele pode sim buscar novos elementos justamente para auxiliar ou para colaborar com a construção de provas. Tá? Então, ele pode fazer umas diligências nesse sentido. Artigo 157. Aqui é uma observação muito peculiar e muito importante no que o julgador, na verdade, deve observar e, claro, o operador do direito também, principalmente porque ele pode sim levar essa informação ao conhecimento do juiz e o juiz sim pode interpretar de uma forma que, na verdade, da forma que deve ser interpretada. Bom, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas aqui seria retiradas do processo as provas ilícitas, provas ilegais, provas que começaram dentro da ilegalidade, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, ou seja, vai contra um direito constitucional, por exemplo, um direito fundamental. Um exemplo, o indivíduo, na verdade, o autor de um delito, ele tem o direito de permanecer calado e tentar retirar essas informações dele de uma forma ilegal, ou se ele deu um depoimento, ou até mesmo seria um depoimento, ele admitiu determinadas situações, porém, quando o ambiente que essa prova foi colhida não é aquele ambiente de legalidade, uma escuta clandestina, por exemplo. Na verdade, aquela fala dele, aquele relato dele, sim, colocou ele no banco dos réus, porém foi extraído de uma forma clandestina, uma escuta telefônica, por exemplo. Então, essa prova, sim, é uma prova ilegal, ela deve ser, sim, retirada do processo. Tá? Também, isso que é importante, são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. Se a prova seguinte não foi obtida de forma ilícita, mas derivou-se, ou seja, ela foi conseguida quando, através de uma prova ilícita primeiramente, uma escuta telefônica, e houve uma sucessão de relatos e diligências naquele sentido devido àquela escuta clandestina, e aquelas provas produzidas ou que foram obtidas não propriamente da escuta clandestina, mas a escuta clandestina levou para a aquisição daquelas provas, essas também devem ser consideradas ilícitas e são também inadmissíveis. Então, aquela prova que deriva da prova obtida da forma ilegal, salvo quando não evidenciado, é óbvio, o nexo de causalidade entre umas e outras. Quando não existe um nexo de causalidade, ou seja, uma prova não dependeu da outra, a primeira foi obtida de forma ilegal, a segunda que é obtida, ela não tem relação com a outra e não existe um nexo de causalidade, ou seja, não foi porque descobriu a primeira que eu entrei na segunda, que independente da primeira existir, a outra de certo conseguiria ser observada, e aí nesses casos sim, ela pode ser utilizada. Caso contrário, se existir um nexo de causalidade entre uma ou outra, uma ligação entre ambas, aí ela deve sim ser desprezada. E quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. É isso que eu acabei de falar em poucas palavras. Tá? Independente da escuta, um exemplo, a outra prova que eu consegui, ela também poderia ser obtida de uma forma legal, independente da primeira, também aí sim, nesse caso, ela pode ser utilizada. Considere-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Então, fonte independente é aquela que por si só ela já leva a determinado
fato que sim é objeto daquela prova. Então, nesse caso, o parágrafo 2º ele permite utilização de provas que, de novo explanando com vocês aqui, independente daquela que por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe, de qualquer forma eu ia investigar determinada situação, agora eu não estou mais investigando essa situação. Então, nesse caso, independente daquela investigação, o meu rumo seria esse mesmo, e eu conseguir essas provas, aí sim eu tenho, na verdade, uma prova independente. E preclusa. Preclusa quando perdeu, passou o tempo, não pode mais se manifestar sobre aquilo. Preclusa a decisão de desentranhamento, ou seja, não pode mais pedir o desentranhamento porque já perdeu o prazo, vamos dizer assim. Preclusa a decisão de desentranhamento da prova, declarada inadmissível, essa será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente. Preclusa a decisão de desentranhamento. Então, o juiz determinou o desentranhamento, aí passou o prazo, ninguém se manifestou, aquela prova sim vai ser inutilizada e facultado às partes depois não acompanhar um incidente processual, acompanhar o incidente. Então, existe aquela decisão, o juiz determinou que aquela prova seja desentranhada dos autos, seja retirada dos autos. Ninguém se manifestou, ninguém recorreu, ninguém debateu, passou o prazo para aquela manifestação, aquela prova ela vai ser inutilizada, tá? Vai ser inutilizada, não vai se utilizar essa prova e faculta as partes, na verdade, seja a acusação ou seja a defesa, no caso, vai acompanhar o incidente processual que vai trabalhar ou não aquela prova que foi ou não inutilizada. O que é interessante, mesmo que aquela prova que será inutilizada, é claro, se o juiz leu, se o juiz viu aquela prova, é claro, ele tem a convicção dele. Nossa, aquela prova incrimina. Tudo bem que ela foi obtida de forma ilegal, mas ela incrimina de uma forma indubitável, não há dúvidas em relação àquilo, determinado autor. O juiz, em sua decisão que é fundamentada, jamais, em hipótese alguma, ele pode fundamentar sua decisão. É claro, ele vai procurar novas provas ou novos fundamentos a fim de incriminar o autor. Porém, ele não pode se apegar naquela prova que foi, na verdade, obtida de forma ilícita ou clandestina. O parágrafo 4º foi vetado. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Foi isso que eu acabei de falar para vocês antes de colocar a disposição legal. Então, o juiz, mesmo conhecendo, que é difícil, né? É bem difícil. Imagine-se na situação de um julgador, você vai ter que julgar, aí você pega aquela prova, nossa, de fato, o indivíduo A matou o indivíduo B, um exemplo. Você pegou aquela prova, está analisando a prova, essa prova foi trazida aos autos de uma forma clandestina, uma prova ilícita, ilegal. O juiz ele não pode fundamentar a sentença, mesmo sabendo que o réu é culpado, com base nessa prova ilícita. É isso que quer dizer o parágrafo 5º. Então ele não vai fazer isso. Claro, ele vai usar de outras peculiaridades, de outras provas que forem produzidas, ou buscar outras provas no processo que demonstrem, assim, a autoria e a materialidade, por exemplo, de um delito, e com base nisso, aí ele irá prolatar a sentença, claro, descartando aquela prova que foi obtida de forma ilícita e ilegal. Bom, a doutrina seriam os estudiosos dos direitos que começam a trabalhar e conceituar determinadas situações, traz que a prova ilícita é considerada, né, como sendo frutos da árvore envenenada. Ou seja, a árvore é envenenada. Quem vai produzir os frutos já está envenenado. Então imagine a prova. Você tem uma prova que é a árvore, e as provas que vão derivar dela, que são os frutos dela que vão derivar, que vão ligar uma a outra, já estão contaminados com esse veneno. Então, se eu tenho que descartar a árvore que já está envenenada, de qualquer forma, na verdade, eu tenho que descartar também os frutos que são origem dessa árvore. Então, daí extrai-se a teoria dos frutos da árvore envenenada. Coloquei aqui um conceito,
é uma metáfora legal que faz comunicar o vício da licitude, aquele ato é viciado, a todas as demais provas produzidas a partir daquela. Aqui, tais provas são tidas como ilícitas por derivação. Esse exemplo metafórico que eu te passei. Existe uma árvore que está envenenada, aquela prova principal. Decorrente daquela prova, saem as ramificações. Quem são os coautores, por exemplo? A prova principal e tem as coautorias, vamos dizer dessa forma. Os coautores, tá? Ou seja, aquela árvore que já estava envenenada, que foi obtida, ou aquela prova, árvore prova, vamos dizer assim, que foi obtida de uma forma ilícita, ilegal, que é o tronco principal dela, cujas ramificações são os coautores daquele crime, então, que vai levar ao entendimento de que os coautores estão ligados direto na materialidade do crime, vai ter que ser descartada também. O juiz, como eu falei, vai ter que se apegar, na verdade, o julgador vai ter que se apegar a outros meios de provas produzidas, a fim de que chegue à conclusão final e possa sim condenar ou, em outros casos, absolver o réu ou o autor do delito. Artigo 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Tá? Independente do acusado confessar, é isso que quer dizer? Havendo vestígios, esses vestígios têm que fazer parte sim do corpo de delito, seja de uma forma direta ou indireta. Jamais vai deixar de lado. Não basta a simples confissão, de forma alguma. As provas têm que colaborar no sentido que aquela confissão seja verdadeira, porque pode acontecer de uma pessoa assumir a culpa por determinado ato para beneficiar uma outra pessoa. Então, os vestígios são essenciais justamente para, na verdade, fortalecer ainda mais a confissão. Parágrafo único. Dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva. Vamos lá. Então, nesse caso aqui, vai ser prioritário o exame de corpo de delito. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Por quê? A prova pode perecer, pode desaparecer. Imagina uma situação de violência doméstica, crime familiar ou crime contra a mulher, em que existe como que eu posso dizer para vocês? Na verdade, uma vulnerabilidade e existe aquela pressão do autor em cima da vítima ou uma coação para que não fale a respeito, que não produza provas a respeito, para que não vá fazer o exame ou que, na verdade, usa-se de subterfúgios para que não seja incriminado sob pressão. Então o autor faz aquela pressão justamente para que aquela vítima não vá atrás daquilo. Então deve ser priorizado sim o exame de corpo de delito nesses casos. E na violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência, também pela mesma situação de vulnerabilidade. Então necessariamente deve-se priorizar nesses casos o exame de corpo de delito. Então não há como deixar para depois. Na verdade, se deixa para depois, qualquer tipo de exame de corpo de delito pode sim, qualquer tipo de prova perecer, ainda mais nesses casos que está muito latente, muito próximo e visível para aquele momento. Artigo 158-A. Considere-se cadeia de custódia ou conjuntos, aqui é importante vocês gravarem, tá? Considere-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio. Então, cadeia de custódia são, na verdade, é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter, para documentar a história cronológica, quando começou, quando terminou, na verdade, o início, o meio e o fim do vestígio, na verdade, a história cronológica do vestígio, que é coletado, na verdade, nos locais ou em vítimas de crime, que vai demonstrar o início, meio e fim, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até mesmo o descarte. Então, cadeia de custódia, na letra da lei, seria isso: conjunto de todos os procedimentos com a finalidade de documentar
trazer uma historicidade disso daí, ou na verdade, um rito cronológico, quando começou, quando terminou, até onde que foi, daquele vestígio que foi coletado, por que aquele vestígio está ali, que situações aquele vestígio ou aquela vítima do crime, ou em qual momento, ou em qual período aquele vestígio apareceu ali, foi antes ou foi posterior, as vítimas, que a prova também pode ser verificada no corpo da vítima. Então, todo esse conjunto dar-se o nome de cadeia de custódia. Vamos ler de novo o artigo 158. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio, coletado em locais ou em vítimas, o vestígio pode estar em local ou pode estar em vítima, de crime para rastrear sua posse, manuseio, a partir de seu reconhecimento até o descarte. Isso aí é o que chamamos de cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia dar-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência do vestígio. Então, onde inicia a cadeia de custódia? Com a preservação do local de crime. Quando acontece o delito e o policial militar, o policial civil vai no local e isola aquele local, deu início ali a cadeia de custódia, preservou o local de crime. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém mexe. Vamos dar espaço para que a perícia possa trabalhar. A hora que a perícia terminou o trabalho, aí o local de crime, sim, ele é liberado. Então, aí a cadeia de custódia, ou seja, o primeiro momento, tá? O primeiro dia, o primeiro segundo de uma história, de uma cronologia criminal, começa com a preservação do local de crime. Dali, dar-se-á dia após dia, ou indício a indício, e assim sucessivamente até que chegue à conclusão de um crime. Então, são procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada existência de vestígio. Havendo a existência de vestígio, claro, todo local de crime ele tem sim um vestígio, algo é deixado no local, então existe uma existência de vestígio, e ali, com a preservação do local do crime, inicia-se de fato a elucidação do crime. O agente público que o agente público que reconhecer um elemento como potencial, veja, o agente público, não vai estar falando se é o policial militar, se é o policial civil, aqui pode ser qualquer agente público. O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Aquele que achou, olha que interessante, policial militar, policial civil, aquele que achou, que reconheceu aquilo como um elemento potencial e relevante para a elucidação do crime, é ele que vai ficar responsável pela sua preservação. Geralmente, quando acontece um crime, um delito, o primeiro policial que chega é aquele que fica responsável pelo local do crime. É aquele que vai preservar. Ah, por que chegou primeiro? Não. Justamente porque a lei determina isso. Que chegou o agente público lá, reconheceu, aqui é um local de crime, um local de delito, aqui existe indícios ou existe um potencial interesse para que seja produzida uma prova nesse local. Aquele agente público, sim, ele vai ser responsável por preservar o local por definição legal. A lei determina essa situação. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, ou que esteja aparente, na verdade latente seria isso, aparentemente, então latente, constatado ou um vestígio ou um respingo de sangue, alguma coisa desse tipo, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Então veja, o próprio Código Processual, no caso aqui o processual penal, ele vai trazer todos os conceitos, além de dizer como deve ser feito. E já traz. O que é vestígio? Objeto material ou bruto. Visível ou latente. Está visível ou não tão visível, mas está aparente.
constatado ou recolhido. Ah, constatei que aqui que existia alguma coisa. Aqui existia algo, foi retirado, constatei. Ah, foi recolhido, foi retirado daqui, foi levado. Um exemplo. E que se relaciona, é claro, à infração penal. Então, nesses casos, o vestígio já está plenamente conceituado por plena disposição legal. Foi meio que redundante, plenamente conceituado por plena definição legal. Redundante, mas eu faço de propósito, pessoal que quiser para gravar. Quanto mais eu falar de uma forma repetida, tenho certeza que vai agregar aquilo ao conhecimento, e o cérebro nosso é feito para isso, aprender através de repetição. Então, eu faço isso de propósito. Pode se tornar redundante, mas com certeza vai ficar aquela coisa martelando na cabecinha, lá dentro da cabeça. Ah, plenamente, plena disposição legal, justamente para evitar que eu esqueça. Então, é interessante isso daí. Artigo 158b, a cadeia de custódia, onde começa com a preservação do local de crime, compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. E aqui a lei descreve quais serão as etapas da cadeia de custódia. Está aqui. Vamos lá. Primeiro, reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial. Então, reconhecimento. Ah, esse celular pode ser uma prova. Esse celular não tem nada a ver com a cena do crime. Então, começa o reconhecimento e descarte. Então, estou distinguindo um elemento como sendo potencial interesse e outro como não sendo de potencial interesse. Então, esse é de potencial interesse. Esse sangue, essa marca de sangue na parede é de potencial interesse, porque é um crime de homicídio, houve um disparo de arma de fogo, então pode ter respingado sangue, ou foi um homicídio através de instrumento pérfuro cortante, uma faca, por exemplo, né? um punhal pérfuro cortante, e respingou sangue também, ou um corto contuso, um instrumento corto contuso, então espirrou sangue devido àquela pancada que tem o corte, também tem a contusão que espirrou. Então seria esse o reconhecimento. É relevante? Não é relevante? Tem a ver com crime? Não tem a ver com crime. Então seria o reconhecimento. Isolamento, que é o ato de isolar o local, ato de evitar que se altere o estado das coisas. Não vai mexer no cadáver, não vai procurar identificação do cadáver naquele momento, não vai virar o cadáver, porque às vezes a posição que o cadáver se encontra está descrevendo como foi o crime. Se tomou um tiro no peito, se foi pelas costas, se virou, a posição que estava, a posição que caiu, posicionamento das mãos, como caiu. Então tudo isso vai demonstrar ou vai relatar ao perito criminal como aconteceu. Então, em hipótese alguma, deve ser alterado, devendo-se isolar e preservar o ambiente imediato, aquele próximo ao local do crime, mediato um pouquinho mais avançado, ou seja, uma distância um pouquinho maior, mas está relacionado ao crime, aos vestígios e ao local do crime. Então vai isolar o local imediato e aqueles relacionados ao local do crime, tá? Então, justamente para que se evite que se altere o estado das coisas, para que não possa levar a uma perícia inconclusiva. E fixação, descrição detalhada do vestígio, conforme se encontra no local de crime ou no corpo de delito. Então, fixação, descrição detalhada. Tinha uma arma virada para cima, outra arma virada para baixo, a mão estava para baixo ou para cima, estava segurando uma carteira, a carteira foi lançada, um exemplo. Tá? Então, conforme se encontra no local do crime. A projeção, que seria a fixação. Isso aqui estava ligado a isso, aquilo estava ligado àquilo. E a sua posição na área dos exames. Vai analisar a disposição e como foi determinadas situações ou provas, que ali se encontram provas periciais, foram deixadas no local, podendo ser ilustradas por fotografias. É interessante que a fotografia ela vai criar um HQ, né, uma história de quadrinhos do crime. Então o fotógrafo perito criminal ele vai fotografar e ali ele vai montar uma história em quadrinhos para mostrar, levar ao conhecimento do judiciário como aconteceu. Filmagens ou croquis, que vai ser os desenhos, sendo indispensável a sua descrição no local pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Então, é indispensável, tem que fazer,
sua descrição, vai descrever no laudo pericial, tá? Pelo perito responsável, tudo que está ali, tudo. Se a carteira, se a mão do indivíduo estava para cima, estava para baixo, se o copo que estava quebrado estava próximo, estava longe, se tem um pedaço de madeira com vestígio de sangue, estava longe, perto, qual posição daquele pedaço de madeira, daquele tijolo. Então isso daí seria a fixação, ou seja, a descrição detalhada dos vestígios. Vai descrever, porque o juiz não está no local, é óbvio, né? Ele então vai descrever para que o judiciário e, na verdade, o inquérito processual traga todos os elementos e os fatos probatórios do delito, onde eu consiga visualizar a materialidade e consiga visualizar a autoria. Então, é de suma importância essa fixação. Fixado, descrito, fotografado, né, ilustrado por fotografias, filmagens ou croquis, aí inicia-se a coleta, onde vai recolher os vestígios ali presentes. Ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e sua natureza. Claro, não vai misturar os elementos, não vai misturar as propriedades dos vestígios de forma alguma. Vai recolher e vai ser, sim, separado, tá? Cada um em sua categoria, cada um com seu próprio elemento, justamente para que facilite lá num futuro próximo a análise pericial desses elementos ou desses vestígios. Então será numa data futura submetido uma perícia e esse recolhimento de acordo com sua natureza é de suma importância. Um exemplo assim, uma analogia, tá? Desse tipo de recolhimento. Quando nós separamos o lixo, por exemplo, reciclável, papel, lata, metal, descartável. Então, quando você separa isso, seria a mesma coisa aqui, só que aqui é o vestígio. Eu dei uma forma bem, utilizei na verdade a analogia justamente para visualizarmos isso daí. Então, seria como se eu estivesse separando o lixo reciclável e aqui estou separando o vestígio por sua natureza, por suas características peculiares. Artigo 158b, a cadeia de custódia compreende o rastreamento dos vestígios. Nós já lemos isso daí, as seguintes etapas, e agora eu vou continuar. Eu coloquei de novo o caput, pessoal, não se confundam, tá? Está lá o caput 158b e eu retorno ele para gravar. O inciso 5º, acondicionamento, procedimento por meio do qual cada vestígio é coletado. É embalado de forma individualizada, que eu falei para vocês de uma forma mais sucinta, mas aqui a lei já reforça que além de eu separar, eu tenho que individualizar cada vestígio. Lá eu separo, aqui eu individualizo de acordo com suas características físicas. Papel, sólido, líquido, um exemplo, né? Gasoso. Que não gasoso? Vou retirar o ambiente de um ar, talvez uma bomba biológica, sei lá, alguma coisa, um gás que foi exalado, né, por alguém aí. Então, pode ser gasoso, sim, características, vai lá e no ambiente vai colocar esse gás, claro, né, com toda com todos os seus EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, mas pode ser sim, em todos os estados. Embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para a posterior análise, com a anotação da data, isso que é importante, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Não é algo jogado, não é qualquer um. Lembra que desde o começo ela está restrito à primeira pessoa que chegou, primeiro agente público, chegou o perito que fizer isso, que fizer toda essa coleta, ou quem fizer toda essa coleta vai ter sim que identificar, colocar data, hora, nome e o que é, né, o produto e acondicioná-lo de forma individualizada. Porque quer? Não. A lei determina. Aí eu volto lá no direito constitucional quando eu falo que a presunção de legalidade. Os agentes públicos devem fazer, ou só podem fazer, vamos melhorar aí, aquilo que a lei determina. Então, a lei determina que faça isso. Ah, eu posso? Não pode. A lei não manda acondicionar e
guardar de forma individualizada? É assim que tem que ser feito. Tem que colocar data? Tem. Hora? Tem. O nome de quem pegou? Sim. Na verdade, quem realizou, né, o recolhimento ou o acondicionamento? Tem que sim, tem que colocar. Transporte. O ato de transferir o vestígio de um local para o outro. Veja, eu já saí da área do crime, né, ou do local de crime, ou do teatro ali de operações da perícia, já saí daquele ambiente e vai transferir o vestígio para outro local, utilizando as condições adequadas, claro, embalagens, veículos, temperaturas, entre outras. Então, parece uma coisa óbvia, mas a lei traz justamente porque tem que fazer isso daqui. Tem que ser feito dessa forma, não pode ser feito de outra. É assim que funciona, na verdade é assim que se evita eventual problema ou eventual incidente ou até mesmo acidente. Então é assim que se evita, fazendo esse checklist. Na verdade, como eu disse que o direito processual é a receita do bolo, seria isso, é o checklist do que eu tenho que fazer, de como devo fazer, de como devo proceder, para que ao final o bolo saia bonitinho do forno, assado e não esteja queimado, não esteja sem fermento, justamente por isso. Tá? Então é o checklist. Então tem que seguir à risca o que a lei determina. Ah, mas não é, sabe, não precisa de tanta coisa, precisa. A lei determina, então faça o que a lei está mandando, o que a lei está pedindo. Recebimento, assim, quem leva tem que receber alguém, tá? Ato formal de transferência de posse. Olha como que é, pessoal. É de extrema responsabilidade isso. É claro, você pode prender alguém, tirar a liberdade de alguém, você pode libertar alguém, você pode incriminar alguém, você pode incriminar uma pessoa errada. Se incrimina o culpado, realmente é aquele cara culpado, ou aquele indivíduo pode não ser o culpado e você está incriminando. Olha a responsabilidade que o agente público tem. Então, recebimento, ato formal de transferência da posse do vestígio, vai pegar o vestígio e vai entregar, que deve ser documentado com, no mínimo, aqui a lei deixa essa faculdade. Posso colocar mais alguns detalhes? Pode, desde que colabore com o ato de identificar de uma forma correta ou de receber de uma forma correta. Então, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada, para onde vai, com quem vai, onde fica, onde vai ficar, qual depósito, é bem isso daí. Local de origem, da onde que veio, para onde está indo, nome de quem transportou o vestígio. Olha, justamente porque se existe algum vício nesse vestígio, o que é vício? Se existe alguma coisa, alguém foi corrompido no meio, vamos dizer dessa forma. Então eu consigo identificar quem foi o último que teve acesso àquilo. Então, quem transportou o vestígio, o código de rastreamento, natureza do exame, qual o tipo do vestígio, isso é importante, o protocolo, a assinatura e identificação de quem recebeu. Tá? Mais um. Também eu estou repetindo o caput do artigo 158B. Oitavo, mais um procedimento importantíssimo. Processamento, exame pericial em si, é quem vai fazer o exame. Manipulação do vestígio de acordo com a metodologia, se existe uma metodologia de identificação da cannabis sativa, maconha, ou existe uma metodologia para identificação da cocaína, então eu tenho que usar a metodologia correta para identificar. Não adianta eu usar uma metodologia errada para poder identificar determinada substância. Um exemplo, então tem que a manipulação de acordo com a metodologia adequada às características biológicas, físicas e químicas. Por que físicas e químicas? Físicas, se não pode estar próximo do calor, eu não vou manipular com calor. Então seriam essas questões, características biológicas, tá? Justamente para evitar contaminações, um exemplo, e químicas. Claro, eu dei o exemplo da cannabis sativa, que é a maconha, ou da cocaína. São metodologias diferentes para identificação do princípio ativo
do dependente químico. Então, nesse caso aí, a metodologia deve ser aquela adequada, justamente para que traga sim. E o que se busca, na verdade, no processo do crime? Isso aí eu lanço para vocês. O que se busca no processo do crime? A verdade. Então, para que traga a verdade, não o achismo, eu acho que sim, aquilo era sim cannabis sativa, maconha, aquilo sim era ópio, derivado da pola, aquilo sim era cocaína, derivada da folha de coca. Então, identificou o princípio ativo. Então, essa metodologia tem que ser aquela certa, justamente para quê? Como eu disse anteriormente, eu posso incriminar ou posso discriminar alguém. Discriminar não, falei errado. Posso incriminar ou descriminalizar alguém. Tá? Então eu posso criminalizar alguém ou posso descriminalizar alguém. Incriminar também. Incriminar ou descriminalizar ou incriminalizar ou criminalizar ou descriminalizar. Tá? Então, para que pode, imagina o futuro do indivíduo, ou a vida daquele indivíduo, que pode ser o autor ou não, está na mão do perito, daquele que recolheu e que trabalhou de forma coesa. Olha a ética aí. Olha o porquê tem que fazer certo. O destino de uma pessoa está na mão de alguém. É o destino de uma pessoa que está na mão de alguém. De novo, é o destino de uma pessoa que está na mão de alguém. Então, deve sim utilizar de todos os métodos corretos para que, sim, ou aquela pessoa seja culpada, ou sim, aquela pessoa é inocente. Então é importantíssimo esse tipo de trabalho, esse tipo de idoneidade no trabalho, e por isso deve-se seguir sim de uma forma expressa aquilo que o rito processual me traz, aquilo que o Código de Processo Penal me traz. Armazenamento, procedimento referente à guarda, a forma que vai ser guardado em condições adequadas. É claro, se não pode, aqui eu volto de novo, é algo que não pode ter contato com calor, é claro, vai ter que ser guardado no frigorífico. Um corpo, por exemplo, ele tem que ser armazenado num frigorífico ou numa câmara fria, justamente para que não ou diminua ou diminua ou retarde, na verdade, o estado de putrefação daquela parada, para que possa sim ser estudado. Então, tem referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização de contraperícia, porque a parte, vamos supor, o autor de um homicídio, ele pode, através do advogado de defesa, pedir a contraperícia. Então eu vou periciar de novo, que pode estar errada a perícia. Pode acontecer. Somos todos falíveis, somos seres humanos, então pode acontecer de a perícia errar, pode. É comum? Não é comum, mas pode acontecer. Descartado ou transportado, com a vinculação ao número do laudo correspondente, vai estar vinculado ao laudo pericial, ao número do laudo pericial. Descarte, que é o final disso tudo, procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial. Vou dar um exemplo: descarte, arma de fogo. Foi apreendida arma de fogo, é uma arma irregular, não tem registro, não tem numeração, está com a numeração corrompida. E essa arma já foi feita toda a perícia nela, comprovou-se que é um produto, na verdade é um objeto, corpo de delito, que daquela arma saiu a munição que matou o indivíduo, por exemplo. Comprovou-se tudo, foi comprovado tudo isso daí. De repente, aí quer dizer, não precisa mais daquela arma. Por que eu vou guardar a arma? Por que eu vou ocupar espaço lá naquele armário, sendo que aquela arma pode ser descartada? Então, nesse caso, mediante autorização judicial, ou quando a lei determina, aquele objeto, sim, ele vai ser descartado, vai ser destruído. Nós vemos direto a destruição de armas de fogo. Olha quem quer aparecer aqui com vocês. Ó. Esse cara aqui, ele adora uma câmera. Então, aquela arma ela pode ser destruída, ela pode ser descartada. Drogas, ela pode ser queimada, deve ser incinerada. Então, mediante uma ordem judicial ou quando a lei própria disser isso, né?
ou quando a própria lei disser isso. Então, e o artigo 158C, aqui eu já mudei, tá? Já saí do 158B, e aqui ele traz a seguinte assertiva: a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial. Preferencialmente. Até deixar marcado aqui. Não é exclusivamente. Vamos atentar ao significado das palavras. Preferencialmente. Prefere que seja por perito oficial. Pode ser por outro? Pode, mas preferencialmente por perito oficial. Se estivesse escrito exclusivamente, somente o perito oficial poderia proceder à coleta dos vestígios. Claro, às vezes o perito ou na comarca não tem o perito, então qualquer pessoa que estiver ali responsável pelo local do crime pode sim recolher os vestígios, que dará o encaminhamento necessário daquele rito do 158B que eu passei para vocês, tá? Então vai seguir tudo aquele trâmite, poderá sim dar o encaminhamento necessário para a central de custódia, que é a cadeia de custódia, então vai para a central de custódia e ali, observado todos os requisitos previstos no artigo 158B, vai entregar ou vai fazer com que seja depositado ou entregue à central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Por quê? Se for necessário, o juiz vai requisitar, ou o Ministério Público vai requisitar, ou o próprio advogado de defesa vai requisitar, e vai pegar aqueles vestígios que estão depositados na central de custódia e fazer novas perícias ou refazer algumas perícias se forem necessárias. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descrito nessa lei, é imperativo, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento. Então vai ter fiscalizado pelo órgão central de perícia oficial, também que vai ser responsável por detalhar a forma do seu cumprimento, como vai ser o cumprimento, como que vai acontecer. Então todo vestígio no decurso do inquérito ou processo, são dois momentos aqui, o inquérito ou processo, lembrando que antes mesmo da sentença, o juiz ele pode requisitar novas diligências ou pedir que sejam refeitas algumas provas, ou sejam, na verdade não são refeitas, sejam analisadas outras provas, não refeitas, foi um equívoco aqui. Então o juiz pode, antes do processo, então antes da sentença final, que já está dentro de um processo, então o juiz pode fazer isso. Então nesse caso aqui, tá, os vestígios coletados sim vão ser catalogados e vão detalhar como foi seu cumprimento, e se amanhã ou depois precisarem, vão ser utilizados de novo, tanto no decurso do inquérito como dentro do processo. É proibida a entrada de locais isolados, bem como a remoção de qualquer vestígio dos locais de crime. Isso também é uma norma imperativa, cogente, aquela que o indivíduo é obrigado, ele é obrigado a seguir. Não que as outras não sejam, mas aqui assim tem que ser dessa forma. Se não tiver dessa forma, está completamente errado. Embora eu tenha que seguir, o agente público, na verdade, ele tem que seguir estritamente a lei, ele tem que seguir estritamente a lei, a disposição legal, o poder discricionário de algumas situações é visível. Posso fazer dessa forma, deve fazer dessa forma, mas assim, tá, não tem como fazer dessa forma, então eu vou fazer dessa forma, mas com algo mais, porque daquela forma originária não dá para fazer, então o poder discricionário está ali presente. Na verdade é um atributo do poder de polícia, a discricionariedade. Então, pode. Em algumas situações, não vai poder de forma alguma. Tá? Justamente por quê? Para que não seja configurada a fraude processual, para que não seja manipulado. Então, é proibido entrar em locais isolados. Isolou, quem que vai entrar lá? Quem tiver autorizado. Bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime. Tirou a caneta do peito do cadáver, por exemplo, tinha uma caneta lá, achou bonito, ou tinha um papelzinho que era uma carta da namorada e morreu com aquela carta que foi, olha, bem dramático. Aquela carta teve uma perfuração, aí entraram lá no local que está isolado, tirou a carta e sumiu aquela carta que poderia ter um vestígio a mais ou identificar, inclusive, se o
crime foi passional ou não, olha como é interessante, e tirou, e fraudou nesse momento o local do crime. Aí caracteriza sim a fraude processual, a sua realização, como está escrito aqui, sendo tipificada a fraude processual, a sua realização, alterar o local do crime, isso daí é fraude processual. 158D, o recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Então, o recipiente, a lei vem e impõe isso, o recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do material. Se é material A, se é material B, que tipo de material. Então, o recipiente vai ser acondicionado e determinado pela sua natureza. Justamente para facilitar, pessoal, inclusive a questão de classificação. Ou muda-se os peritos, pode mudar o perito, pode mudar o agente público que foi responsável, que mudou de setor, e sendo acondicionado dessa forma, ou seguindo a risca toda essa receita do bolo, olha a receita do bolo aqui de novo, seguindo a risca toda essa receita do bolo, qualquer pessoa que ingressar ali, que se torne responsável por aquele momento, férias, não é porque saiu de férias que vai parar de analisar um crime. Um exemplo, o indivíduo A, o perito A saiu de férias, o perito B vai assumir. E tendo toda essa classificação e a forma correta de acondicionamento do vestígio, com certeza vai facilitar e muito e vai evitar morosidade, demora na elucidação de um crime. Isso é muito importante, é muito importante. Então não é só porque a lei quer, mas também quem produziu essa lei entende que assim as coisas vão funcionar. Assim deve funcionar. Se houver algum incidente ou outro, nós nos adequamos para que não aconteça novamente. E assim acontece em todas as ramificações. Seja na aeronáutica, por isso que o avião é um dos transportes mais seguros, porque existe uma padronização e todo mundo segue aquele rito. Se fugir do padrão, pode acontecer de dar errado. Aqui vai ser a mesma coisa. Lembrando aquilo que eu já falei, o perito criminal está nesse momento com a vida de um indivíduo nas mãos. Você pode criminalizá-lo ou não. Você pode imputar a ele um crime ou não. Você está com a vida do indivíduo nas mãos. Olha a responsabilidade. Então deve ser seguido sim a rigor a parte processual ou a instrumentalização do direito. Tá? Então tem que seguir a rigor mesmo. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade, de novo, e idoneidade do vestígio durante o transporte. Tudo isso com a finalidade de se evitar uma fraude processual. Então, vai ser lacrado, vai ser numerado, tudo buscando a lisura da informação, a forma mais idônea, a inviolabilidade da prova. Aquela prova tem que ser inviolável, porque ela vai trazer à luz do direito o criminoso, ou vai trazer à luz do direito a absolvição de um suposto criminoso, ou a identificação de uma vítima, ou os motivos até por que ocorreram um crime. Então, esses motivos, o que fizeram a que aquele crime aconteça. Então, olha a necessidade de uma lisura processual, a necessidade de uma idoneidade pericial. É importantíssimo isso. 158D, também estou repetindo aqui o caput do artigo. O recipiente para condicionamento do vestígio será determinado por natureza do material. Já estou repetindo aqui para vocês. Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e idoneidade do vestígio durante o transporte. Aqui eu estou
replicando aquilo que eu pus lá. Tá? O recipiente deverá se individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento. O parágrafo primeiro eu repeti, tá? Fiz de propósito. E agora o parágrafo segundo, o recipiente deverá individualizar o vestígio, cada recipiente com seu vestígio, já falamos sobre isso. A característica deve ser preservada, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo. Então o recipiente tem que ter tudo isso daí. É como se eu pegasse assim, ó, nesse copo, vou pegar o exemplo aqui do meu copo com água. Nesse copo tem que estar dessa forma. Então tem que estar o vestígio lá dentro, no caso aqui a água individualizada. As características da água tem que preservar estado líquido, então tem que preservar isso daqui. Tem que tampar de uma forma hermeticamente, ou deve estar hermeticamente fechado, tá? Vedado, tá? Para evitar contaminação ou que possa cair poeira, sei lá, alguma coisa que possa cair poeira. Evitar vazamento, que se virar não vaze o conteúdo. Ter grau de resistência adequado, ou seja, isso aqui tem que ter uma resistência adequada, o recipiente, para que comporte a água. Se fosse algo de metal, colocasse ácido sulfúrico, com certeza a resistência não seria a mesma e ia corroer, então não poderia ser algo de metal, então tem que ser a resistência adequada, no caso aqui o vidro. Espaço para registro, seria um espaço para registrar, colocar todas as informações sobre o seu conteúdo. Então isso aqui seria um exemplo de recipiente, tá, individualizado. No caso aqui o vestígio seria a água. Estou preservando as características, líquida, não posso pôr na geladeira porque vai se tornar sólida, vai congelar, fechada de uma forma hermeneticamente, eu sempre engasgo nessas palavrinhas, tá? Fechado, vedado, para que evite contaminação, para que não vaze. A resistência, ter grau de resistência adequado e espaço para registro, está aqui, um vidro, tá? Justamente para poder acondicionar e ali amanhã ou depois ser reutilizado para poder fazer uma nova perícia ou para contrapor aquela própria perícia, tá? É isso aqui. E o recipiente só poderá ser aberto por perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoa autorizada. Por que motivadamente? Tem que haver um motivo. O motivadamente seria isso. Tem que haver um motivo para que aquele recipiente possa ser aberto. Já fiz toda a perícia, já catalogou tudo, tá lá, tá guardadinho, recipiente fechadinho, tá lá, lacrado. Quem vai poder abrir? O perito, tá? Perito. E motivadamente por pessoa autorizada. Quem pode? Ou assistente, por exemplo, o assistente de defesa. Na verdade, um assistente de perícia. Aquele indivíduo que não é perito, mas ele vai trabalhar como um assistente judicial. Então ele vai utilizar as mesmas metodologias que o perito utilizou justamente para contrapor aquela prova e mostrar realmente isso daqui não é aquilo. Um exemplo. Tá? Então aquela pessoa que é autorizada, que é o assistente judicial, que é diferente do perito, ele pode sim manusear, desde que motivadamente haja motivo para que seja reutilizada ou reanalisada, na verdade, aquela prova. Parágrafo 4º. Após cada rompimento de lacre, olha como que o negócio é sério, deve-se fazer constar na ficha lacre rompido em data tal, na ficha de acompanhamento do vestígio, o nome e a matrícula do responsável, de quem abriu o lacre, tem que estar constante lá, a data, o local, o motivo, que é a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Não vai pegar aquele lacre que ficou rompido e coloca o super bond e lacrar de novo. Não, vai ter um outro lacre com uma outra numeração, com uma outra particularidade, e vai ser tudo isso lançado sim na ficha de acompanhamento do vestígio. Saber quem abriu, por que abriu, motivo de ter aberto e se foi fechado, se o lacre está lá dentro. Que o lacre ele vai entrar dentro, veja, o lacre vai ser acondicionado dentro do recipiente. Então, ó, bem como
deve ser fazer constar na ficha de acompanhamento o vestígio do nome da matrícula responsável, a data, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. O lacre vai ser condicionado dentro. O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do recipiente. Não vou pegar aquele lacre que foi rompido e jogar fora. Não, vou colocar dentro do recipiente, vai lacrar com outro e ali constar todas, sem exceção, todas as informações necessárias que a lei determina justamente, de novo, falo para vocês, buscando a lisura das informações, buscando sempre a idoneidade processual, evitando-se dessa forma a fraude processual. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas pelo perito oficial portador de diploma de curso superior. Eu enfatizei aqui, olha a necessidade e a lei determina isso hoje em dia para ser ou se tornar perito judicial, necessariamente precisa ter curso superior. Então, isso daqui já é um requisito legal imposto até pela lei processual, pelo Código de Processo Penal. Então, tem que ter curso superior. Olha a importância de uma graduação. Então, busquem graduação. Quem não tiver graduação, busque. É necessário. Se quiser sucesso na carreira, busque graduação. É indispensável. A própria lei traz. Não adianta. Ah, eu sou técnico. Não importa. Busque graduação. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas pessoas idôneas, portadoras de curso superior, preferencialmente na área específica. Se for o perito oficial com diploma superior, até por ser perito oficial já tem fé pública, então só ele mesmo pode. Claro, necessariamente vai ter um curso superior. Ah, não tem um perito oficial. O exame será realizado por duas pessoas, veja, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente, também aqui a palavra preferencialmente não quer dizer exclusivamente, na área específica. Se é química, vai ser química, se é físico, vai ser físico, se é fotógrafo, vai trabalhar como fotografia. Se for de informática, vai ter que ter um curso superior de informática, sistema de informações, ciência da computação. Então, quer dizer, tem que ser específico, preferencialmente. Pode ser outro? Pode, tá? Mas, mesma coisa de você buscar buscar uma consulta médica, né? Buscar um entendimento médico. Se está com dor no peito, no coração, você vai buscar um ortopedista que vai, né, cuidar dos ossos. Então, quer dizer, conhece um pouco do coração? Conhece, até muito do coração. Mas é especialista em coração? Não. Especialista em tecido ósseo, um ortopedista, por exemplo. Então, quer dizer, aqui seria a mesma coisa, tá? De uma forma analógica seria isso daí. Então, preferencialmente, pode ser outro? Pode. Ah, não tem um químico, mas tem um engenheiro químico. Ah, não tem um físico, mas tem um engenheiro civil que, de certo, conhece muito da física, né? Aí abre margem para discussão. Então, por isso, a preferência, claro, na área específica. De novo, ó, curso superior. Curso superior. Olha a importância de uma graduação. Então, pessoal, foco e busca esse curso superior. Quem tiver, busca uma especialização. Faça a diferença, você pode. Os peritos não oficiais, que são aqueles que não são funcionários públicos, prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Os peritos não oficiais, ou seja, não é um funcionário público, tá? Mas naquele momento foi designado para, sim, fazer um ato privativo de um funcionário público, de um perito criminal, no caso aí, um perito oficial, então ele vai sim assinar um termo ou prestar um termo de compromisso, justamente buscando de novo a lisura e a idoneidade da prova. Serão facultados ao Ministério Público, ou seja, pode o Ministério Público
ao assistente de acusação, que é o advogado que trabalha em conjunto com o Ministério Público para acusar, ao ofendido, no caso aí a vítima, a suposta vítima, ao querelante também, só mudou o nome, mas seria nos crimes de ação privada, então trata-se como querelante, e o acusado, que é o próprio réu, o acusado, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então, quesitos seriam perguntas que vai ser remetida ao perito oficial, e o perito oficial ele vai responder dentro do processo as perguntas formuladas pelo Ministério Público, são facultadas, não são obrigatórias, pode, o Ministério Público, assistente de acusação, o ofendido, ao querelante, nos crimes de ação privada, querelante e querelado seria o acusado, e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Pode sim contratar um assistente técnico, um exemplo, que aquela pessoa perita, não é perito oficial, mas é uma pessoa perita em determinada situação ou habilitada em determinada ciência e sim trabalhar junto com o perito ou contrapor aquilo que o perito trouxe, pode acontecer, tá? De contrapor aquilo. Geralmente o assistente técnico é para essa finalidade, de contrapor o laudo pericial. No caso aí o advogado de defesa, vou dar um exemplo aqui, do Alexandre Nardoni e da Ana Paula Jatobá, a advogada de defesa contratou um perito, um assistente técnico, sim, para contrapor as provas feitas pela perícia, para tentar minimizar ou mesmo absolver, se fosse possível, é claro, porque as provas levaram a crer que ambos eram autores, então se fosse possível provar até a inocência. Justamente o assistente técnico foi contratado para quê? Contrapor as provas feitas pelo perito oficial no caso. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz, então faculta o juiz isso. O juiz ele pode ou não aceitar o assistente técnico. Então, o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração de laudos pelos peritos oficiais. Então, feita a perícia, o juiz pode admitir o assistente técnico. Feita a perícia, concluída a perícia, o juiz pode admitir o assistente técnico e com a admissão do assistente técnico ele vai trabalhar com aquelas provas ou contrapô-las, como eu falei para vocês, sendo as partes intimadas dessa decisão. A decisão que intimar ou que admitir, vamos dizer assim, a decisão que admitir o assistente técnico, as partes, justamente para assegurar o direito ao contraditório, serão intimadas e poderão sim se manifestar ou a favor ou contra, ou justamente para apresentar situações de incompatibilidade do assistente técnico para aquele momento. Seria uma situação. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizadas por perito oficial, portador de diploma de curso superior, estou repisando aqui. Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, então, durante o curso tem o processo judicial, o processo está tramitando, está lá, pá. Então, durante todo o curso do processo judicial, as partes podem, quanto à perícia, o que as partes podem? Primeiro, requerer o artigo dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem aos quesitos. Então, a parte pode pedir para o perito, me explique melhor como chegou a essa conclusão. Ou responda as perguntas que eu fiz no processo, para que eu possa lá na frente encontrar um detalhe que passou de forma despercebida e um detalhe inclusive fundamental para inocentar ou mesmo para acusar. Desde que o mandado de intimação, olha que importante, e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias. Então, pode pedir, pode apresentar os quesitos, as perguntinhas, porém, antecedência mínima de 10 dias, que é o tempo, tá? Tempo do perito estudar, reanalisar e observar todos os trâmites para que possa trazer de novo, ou trazer mais, na verdade, esclarecimentos ao processo. Então, inclusive pode apresentar um laudo complementar. Faltou determinada situação, então vamos complementar esse laudo. Vamos fazer essa complementação. Então pode fazer isso daí também.
Continuando. Também indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Também, da mesma forma que pode o perito ser ouvido ou responder os quesitos, trazer novos pareceres, apresentar laudos técnicos, o assistente técnico também pode apresentar parecer, vai apresentar, realmente essa perícia não foi conclusiva por isso, e apresentar, claro, pessoal, não é assim, eu acho que é. Não, vai demonstrar os métodos, toda a metodologia utilizada aqui, e pode, inclusive, apresentar que aquela metodologia não foi a mais correta utilizada. Existe um outro método mais avançado que pode sim, ou deixa aquela prova frágil. Então ele tem que trazer toda a metodologia, não é apenas alegar, não acho que é isso daí. Não, tem que trazer, tem que demonstrar, tem que apresentar. E o prazo vai ser sempre fixado pelo juiz. Inclusive ele pode ser chamado em audiência para responder aos quesitos em audiência, ou perguntas, inclusive, que o juiz possa fazer diretamente a eles. Então, claro, vai acontecer? Pode acontecer? Pode. Quem fixa o prazo? O juiz. Veja, aqui eu estou trabalhando as perícias, o corpo de delito, tudo. Porém, a própria lei traz os prazos justamente para quê? Para quê? Buscar a celeridade processual. Por que o prazo mínimo de 10 dias? Sim, para que dê tempo, para que possa trazer de uma forma célere, inclusive, ou uma forma mais coesa, vamos dizer dessa forma, vamos usar essa palavra coesa, mais clara as provas que foram apresentadas, ou esclarecer de uma forma mais de fácil entendimento, que uma pessoa mediana possa entender. Então, esse prazo mínimo seria justamente isso, além de buscar celeridade, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma clara, límpida, vamos dizer assim. Então, sempre haverá o prazo. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença do perito oficial, para exames pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. O que quer dizer o parágrafo 6º? Se uma das partes pedir para analisar o conjunto probatório, o material probatório da perícia, vamos dizer assim, vai ser disponibilizado lá, no local, no órgão judicial, que vai ficar sob a guarda lá do órgão oficial. O perito vai acompanhar também. O perito, alguém que ele faça a designação lá, que delegue isso. Então, vai acompanhar. O exame vai ser feito pelos assistentes, certo? Porém, na presença, sim, do perito. Se tiver aqui se tiver, né, se houver a necessidade de uma interação laboratorial, alguma coisa nesse sentido, o perito vai acompanhar. Porém, salvo se é impossível a sua conservação. Se não tem mais, se pegar um objeto perecível, um elemento perecível, química, um gás que só dá para ser utilizado naquele momento, não tem como conservar, por exemplo, vai ser submetido àquilo, levou a submissão daquela metodologia e não tem mais como fazer novamente a perícia, aí não tem como conservar, tudo bem, aí não tem como fazer. Mas são casos e casos, tá? São casos e casos, não são todos. Aqui seria a regra e a sua exceção, que é quando é impossível a sua conservação. Também, estou repetindo, não vou ler de novo, artigo 159, parágrafo 7º, tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, ou seja, que exija de uma metodologia multidisciplinar, pode-se a designar a atuação de mais de um perito oficial, ou seja, não precisa ser um, pode ser mais, porque às vezes o perito não é especialista em determinada área científica, e a parte indicar mais um cientista técnico. Então, aqui a lei vê a possibilidade de existência não de vários peritos, também como vários assistentes técnicos.
Artigo 61, exame de corpo de delito poderá ser feito a qualquer dia e a qualquer hora. Isso é imprescindível, qualquer dia, qualquer hora, justamente para que a prova não pereça, não se perca. Tá? Um exemplo, um exame de corpo de delito. Corpo de delito, pessoal, não é só aquele exame que é feito lá no médico, tá? No legista, que vai ver se há ou não indícios de agressão ou não. Não é só isso, não. É tudo. Porém, pode ser feito a qualquer dia, a qualquer momento, qualquer hora. Qualquer hora. Então, não tem uma hora específica, a qualquer dia, a qualquer momento. Justamente porque eu preciso disso o mais rápido possível para levar ao conhecimento e que, buscando sempre, na verdade, a celeridade processual. Então, qualquer dia, qualquer hora tem que ser. E principalmente se for perecível. Tá? Se for perecer a prova, tem que ser feito o mais rápido possível. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo seus peritos, por evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo. Se julgar que pode ser feito antes de 6 horas, pode ser feito, o que declararão no auto. Eu fiz até uma ressalva aqui, não falei errado. Está na lei, eu trouxe a nomenclatura correta. A autópsia não é autópsia, ninguém se autopsia. É feita uma necrópsia, não é auto. Autobiografia, eu escrevo sobre minha vida. Autópsia, eu mesmo vejo do que eu morri. É complicado. Então, a autópsia aqui, inclusive eu trouxe até essa ressalva, entende-se por necrópsia. Então, são 6 horas, salvo pela evidência dos sinais de morte, decapitação. Eu sei que o indivíduo foi decapitado, morreu devido à decapitação. Então, quer dizer, já existe um sinal evidente da morte violenta. Um exemplo, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto de perícia, auto pericial. Então, nesse caso, pode ser ou aguarda 6 horas, ou quando há evidência de sinais da morte, no caso violenta, aí pode ser feito de imediato. Parágrafo único, nos casos de morte violenta, trago aqui, bastará simples exame externo do cadáver, olhar, verificou o que aconteceu. Quando não houver infração penal que apurar, ou quando houver lesões externas que permitem precisar a causa da morte, há uma perfuração torácica, uma decapitação, que eu falei para vocês, e não houver necessidade de exame interno para a verificação de algumas circunstâncias relevantes. Então, nesse caso aí, não precisa aguardar, e a própria lei traz o parágrafo único, as situações em que não precisa aguardar as 6 horas. Quando? Quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno. Então, a própria natureza da morte já está evidente, não precisa de um exame necroscópico para poder identificar a causa mortes e para a verificação de alguma circunstância relevante. Vamos lá. Aí eu lanço aquela pergunta para vocês. Por que a necropsia só pode iniciar após 6 horas após a morte? Por que a necropsia só pode iniciar após 6 horas após a morte? É uma pergunta. Nós vamos responder agora. Depende. Olha que legal. Depende. Depende de uma série de elementos. Lembra lá atrás que eu coloquei aqui, ó? Não houver infração penal, lesões externas, ou houver lesões externas que permitem precisar a causa da morte, então já é uma das dependências, vamos dizer assim. Né? Depende da série de elementos. Primeiro, localização e preservação do local do fato pela polícia. Às vezes a preservação ela pode se estender, então necessariamente o perito não vai ao local já recolher o corpo para poder fazer a necropsia. Então ele vai depender da coleta dos vestígios, de perícias complementares, laudos fotográficos, o perito fotográfico vai tirar a foto do local do crime, bater a foto do local do crime, tirar a foto antigo, né? Bater a foto do local do crime e ali fazer todo o croquis. Então depende de toda essa situação para poder tirar o corpo para fazer uma necropsia. Então por isso no mínimo 6 horas. A autoridade policial ela tem que requisitar. Então aconteceu, não é porque aconteceu de ofício vai lá o perito já vai buscar o corpo, não. A autoridade policial ela tem que requisitar.
Então, a requisição oficial pela realização de necrópsia pela autoridade policial, o delegado de polícia geralmente ele vai ao local do crime para verificar o local do crime e ali, constatando, ele vai requisitar a necrópsia do corpo. Acesso ao corpo em local adequado para os procedimentos do IML, claro, não vai começar lá, vai começar no IML, então esse acesso em local adequado, então o transporte, pegar o corpo, levar, justamente demora um pouquinho, tem todo o trâmite, por isso que a lei vem e protege o perito nessa ocasião, quer dizer, não está inerte, ele está dependendo de algumas situações. Primeiro, série de elementos que está lá, então ele depende de tudo isso daí, justamente para isentá-lo de uma eventual morosidade. E acontece muito, às vezes o indivíduo está lá, o corpo do indivíduo está lá e tem familiares perto e não vem buscar o corpo, porque tem N situações que devem ser observadas. Nós sabemos, porque nós estamos estudando, mas o cidadão comum não sabe disso. Por que está demorando para vir buscar o corpo? Por que está preservando o local do crime? Não sabe da necessidade da perícia. Primeiro em loco, para depois levar e justamente confrontar a perícia com a causa-morte e apontar um nexo de causalidade entre ambas. O legista consegue aproximar a hora também, essas 6 horas, por observações como a temperatura do corpo, levando-se em conta também a temperatura ambiente do local. Então o perito pode ir no local e ver, ó, tá calor, então o corpo tende a demorar para esfriar, porque o ambiente vai interagir. Então tem toda essa nuance. Então em conta também, como levando-se em conta também a temperatura do ambiente do local do crime. Nos casos em que a morte ocorreu em poucas horas, claro, se tiver um estágio avançado de putrefação, não tem como, né? Então já se presume que não foi em poucas horas. Então, quer dizer, tem todo um protocolo a ser seguido e com isso o perito, analisando todas as situações aí, através de uma análise necroscópica, vai poder relacionar tudo ou pontuar todos os detalhes do crime. O que é interessante, eu quero que vocês gravem isso daqui, ó. O juiz não ficará distrito ao laudo. O juiz ele tem que julgar de acordo com o laudo pericial? Não. Olha que legal. Ele não precisa se pautar no laudo. O laudo é essencial? É essencial. Porém, ele não fica engessado ao lado. Ele pode aceitá-lo, pode rejeitá-lo, ou, na sua totalidade, ou parte dele. Ele pode não concordar. Então, a própria legislação processual traz, e de novo, aqui fortalecendo ainda o livre convencimento do juiz, diz que o juiz não precisa ficar adstrito, não precisa ficar engessado, ou não precisa entender que o laudo é aquilo verdadeiramente, ou o convencimento do juiz, na verdade, não é o laudo. Porque se fosse o laudo, o convencimento do juiz, tira o juiz, junta o laudo, qualquer pessoa pode julgar, qualquer pessoa pode interpretar, e se o laudo for conclusivo a ponto de apontar a causa-mortes, o modus operandi, a materialidade, então quer dizer, para que o juiz? Para que outras provas? Então, justamente por isso, para fortalecer o livre convencimento do juiz, a sopesagem das provas, uma prova tem peso, outra uma mais relevante, outra menos relevante, uma tem um peso, outra tem outro peso, sabe aquela máxima popular, 2 pesos, 2 medidas, é bem assim. Então o juiz vai analisar de acordo com o peso da prova, tá? Nunca 2 pesos, 2 medidas, não, vai analisar, que às vezes existe um confronto ali, então o juiz não precisa ficar engessado ao laudo, de forma alguma. Ele vai julgar conforme seu convencimento. Aí, se não fortalecesse essa parte do juiz, se não fortalecesse esse atributo do juiz, vamos dizer assim, essa prerrogativa do juiz, estaria se tirando, ou estar se atirando o elemento humano do processo. Aí não precisa do juiz. A máquina pode julgar. Então, justamente por isso, o livre convencimento do juiz tem que ser preservado. Isso é o que se busca com a legislação processual. Nos crimes em que não couber ação pública, aquela ação que o Estado move por si só,
observar-se-á o disposto no artigo 19. O que eu trago no artigo 19? Nos crimes que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir mediante traslado. Não é crime de ação pública. O que acontece isso? Ação pública, basta a notícia crime, o juiz, o delegado já começa a dar início à persecução criminal, que vai levar ao Ministério Público, que vai denunciar, o juiz que pode ou não aceitar, e aí começa todo o processo. Quando não é de ação pública, aí os autos vão ser remetidos ao juízo competente, que fica lá aguardando, lá, paradinho, esperando uma movimentação de quem? Ou uma iniciativa do ofendido. Tá? Então, que alguém vá lá e fale, eu quero representar, eu quero que esse processo siga. Tá? Ou mesmo para a extração de cópias, deixa eu tirar essas cópias aqui, às vezes aquele processo pode servir também para um inquérito civil, um exemplo, tá? Então, quando não é ação pública, vai ficar adstrito ao juízo competente e sim, pode ser movimentado através de uma iniciativa do ofendido, representante legal do ofendido, quando for menor ou quando tiver capacidade civil plena, ou serão entregues ao requerente, justamente se pedir para mediante traslado. Traslado entende-se por cópia reprográfica. E aqui, pessoal, mais uma vez, eu termino a minha aula e agradeço a todos vocês pelo tempo que nós tivemos juntos aí. Desejo a todos vocês muito sucesso e que possamos, em outros momentos, conversar, trocar as ideias aí, podemos ter novos contatos, tá? Eu vou deixar novamente meu e-mail aqui, como deixo sempre. Dúvidas? Estou à plena disposição de vocês. Me mandem um e-mail, o WhatsApp vocês têm, está no grupo. Me mande um WhatsApp, quem tem meu WhatsApp, e nós conversamos a respeito disso daí. Mais uma vez, o meu muito obrigado por todos vocês, tá? Desejo sucesso grande a todos vocês e foco e busquem aquilo que vocês achem, aquilo que na verdade não que vocês achem, mas aquilo que é melhor para todos vocês, tá bom? Um abraço em todos vocês aí e até mais, pessoal!